Tem um filósofo contemporâneo muito conhecido, que eu acho que todo mundo devia ouvir, que é o Paulinho da Viola. E o Paulinho da Viola tem um samba em que ele tem uma frase fantástica, na qual as pessoas às vezes não prestam atenção. As coisas estão no mundo, eu só preciso aprender. Estão no mundo, só que eu preciso aprender. As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vocês vão pegar agora a revista do Dragster. As coisas estão nelas mesmas, as coisas estão no mundo, como diz o Paulinho. E é no mundo que a gente tem que recuperá-las e entendê-las, porque o mundo é onde nós vivemos. Quando você pensa em educação, há um movimento que a gente deveria fazer, é de reforçar um pouco as coisas dentro da educação. E a manipulação das coisas pelos nossos alunos, para que eles entendam as coisas, saibam mexer com elas e saibam entendê-las. Vocês vão perceber que na montagem nós usamos temas de engrenagens. Porque esse saber é um saber que tem que ser útil, não no sentido utilitário, mas no sentido de dar sentido à existência das pessoas. É importante que vocês movimentem as engrenagens quando vocês começarem a montar esses sistemas, para poder até perceber melhor o movimento e o funcionamento dessas engrenagens. O lugar da aprendizagem é cada vez mais importante na escola, porque antes o lugar do ensino é que era importante, é que era fundamental. É claro que aprendizagem e ensino são faces da mesma moeda. E se a criança aprende as coisas da escola porque alguém lhe ensinou, alguém lhe deu oportunidade e vice-versa, né? É claro que sim. Mas, se a gente pensa, por exemplo, no século passado, nos compromissos sociais da escola do século passado, era o professor com as suas explicações, com as suas transmissões, era o professor com as suas aulas. E hoje, é a aprendizagem que é a grande questão. Na proposta da Lego, da Zoom, se eu compreendo em nível 1, eu faço em nível 1. Se eu compreendo em nível 2, eu faço em nível 2. Ou seja, existe uma relação entre o fazer e o compreender. É na medida em que o aluno compreende que ele explica. Ou seja, eu compreendo aquilo que eu posso explicar para mim mesmo e para o outro. É porque eu penso, se deixar assim, fica mais... Nesse sentido, a proposta não é prática, ela é uma proposta de realização, de compreensão, de discussão, de argumentação e de explicação, fazendo parte de um mesmo sistema. Por isso que você tem situação-problema, você tem comparações, você tem instruções e você tem um professor. Meninas, se vocês colocarem na linha, a gente pode começar o zero aqui na linha. Mas o foco é de aprendizagem. É de aprendizagem porque é de experimentação, porque é de projeto, porque é de uma meta a ser cumprida num contexto de jogo, num contexto de realização. E realização que eu tenho que compreender para fazer. Manualmente, ele está movimentando, está programado para movimentar? Pode ser na mão, então. É só pegar a pecinha presa e virar para ele ficar retinho. Nós estamos conversando um pouco sobre aprender fazendo. Em educação, eu vejo um problema inicial com relação a isso, porque muitas pessoas, ao falar sobre aprender fazendo, vão fazer referência a um par maldito, que é teoria e prática. Na minha opinião, a gente deve deixar esse par maldito de lado, esquecer dele um pouco e repensar um pouco como é que a gente aprende e como é que a gente elabora conhecimento. Então, um ponto de partida interessante é a frase do filósofo Anaxágoras, que dizia que nós somos o que somos porque nós temos mãos. Ao dizer isso, me parece que ele sugere o seguinte: tudo que nós construímos em termos de saber, nós construímos a partir daquilo que nós somos enquanto organismo.
As mãos operam uma certa quantidade imensa de coisas que nós sequer percebemos que fazemos. Ou quando falamos, faz o que eu estou fazendo agora. Quer dizer, as mãos trabalham o tempo todo para tentar reforçar aquilo que as pessoas dizem. Pega a distância percorrida pelo carro total. Quando uma pessoa vai comprar um carro usado, ela quer saber quanto teve de uso desse carro. A gente tem que pensar um pouco que todo saber se constrói em termos da relação que nós, enquanto organismo total, temos com o mundo que nos cerca. E a gente tenta compreender esse mundo. Sim. O saber é o resultado do nosso entendimento da relação que a gente tem com as coisas. Então a gente pode ter uma ideia do tamanho desse comprimento, né? Às vezes a gente pensa, né, que no jogo as coisas têm que ser fáceis e só lúdico que é fácil ou gostoso. Não, o lúdico pode ser difícil e pode não ser gostoso nesse sentido de que tudo dá certo, de que tudo tem um prazer imediato. 1, 2, 3. 1.9. Tá bom. Eu posso me relacionar de uma forma lúdica, de uma forma pesada, densa, nervosa, de uma forma preocupada, de uma forma cheia de expectativas, de uma forma intriguenta. O lúdico é quando você... É uma das formas que se contrapõe a essas. Certo? Nossa Senhora. Demora para você construir um robô. Você tem que compartilhar muitos pedaços da viagem. Você tem que ver o material, você tem que encontrar as peças, você tem que programar, você tem que fazer uma série de coisas que são desafiadoras, né? Por isso que a pessoa lúdica é aquela pessoa que, se fez mal, acredita que ela poderá fazer bem, se ela, quem sabe, observar melhor, se ela tiver, quem sabe, uma atitude mais leve, mais, assim, menos densa, né? Menos preocupada, menos rígida, né? E quem fez bem pode fazer mal, depende, entende? Então, ser lúdico é você estar aberto, né, às muitas possibilidades das coisas acontecerem. Esses né? testes vão ajudar vocês a perceber o que é necessário para melhorar o desempenho do seu carrinho. Em qualquer situação, nós temos um desafio, a gente tenta resolver o desafio, e no processo de resolver o desafio, a gente levanta aquilo que a gente chama cientificamente de hipótese. E a gente pega e aplica a hipótese. A hipótese pode não dar certo. Para quem vê de fora, uma hipótese que não deu certo pode ser um erro. Essa é a distância. Errar é um processo de testar a hipótese. Em algumas situações, se a gente não conseguir errar, a gente não consegue aprender. Quer dizer, quando alguém faz com que se evite um erro, você não tem oportunidade de você colocar a tua hipótese para ver o que acontece. O que a gente chama de erro é a possibilidade que as pessoas têm de testar uma hipótese a partir de um desafio que elas estão enfrentando. 1, 2, 3. Uma atividade lúdica, ela, até por ser lúdica, ela quer outras vezes, né? Ela aceita erros, experimentações, ela aceita correções. O lúdico, ele expressa uma relação de simbolização, né? de liberdade, de imaginação. Para mim, o contexto da Zoom Education, ele recria na sala de aula, né, um contexto de laboratório, no melhor dos sentidos, né? Espera-se que a ciência seja lúcida, né? Que ela fale coisas que sejam verdade, que sejam coisas defensáveis, argumentáveis e tal, mas o cientista é lúdico. Ele é lúdico na forma como ele busca, né, ele busca respostas para as suas perguntas, ele aceita que as suas hipóteses nem sempre sejam totalmente confirmadas e tal, né? E lúdico também, ele é importante num contexto de regras, porque às vezes a gente pensa que lúdico é fazer o que quer, é uma brincadeira sem consequência, lúdico é você não prestar atenção nas coisas, não é isso.
né? Lúdico é uma qualidade de relação. 1, 2, 3. Ganhou. Caiu! Cara, eu não sei se caiu ou se eu coloquei a mão. Segurei. Ia cair no chão.